Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar aqui das semelhanças, algumas até curiosas, que envolvem duas pandemias separadas por 100 anos. O brasileiro já viu esse filme. Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados, cadáveres empilhados nas calçadas. Coronavírus? Não. Gripe espanhola. Esse vai ser o tema deste episódio. Antes, deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Apesar de sua escala pandêmica, a gripe espanhola atingiu com mais força a Europa. Ela surgiu no início de 1918 como uma onda relativamente leve e poucos meses depois deixou um rastro enorme de doentes e principalmente mortos. A estimativa é que 50 milhões de pessoas morreram por causa da gripe. A pandemia da Covid-19 faz com que o mundo reviva, 100 anos depois, um pesadelo causado por um vírus. Hoje é o novo coronavírus. Em 1918, foi a gripe espanhola, responsável por deixar milhões de mortos. Sabe que também naquela época houve, aqui no Brasil, distanciamento social, apelos por cuidados com a higiene, mas não é só isso. Teve também gente minimizando o problema. Muita gente duvidava que a gripe espanhola fosse realmente um grande risco. Afinal, era só uma gripe. Assim como hoje em dia não faltam aqueles que acham que o coronavírus é exagero, histeria ou arma biológica dos chineses, em 1918 não faltaram aqueles que riram do temor de uma grande epidemia ou que acusaram alguém de estar por trás daquilo tudo. Em apenas um mês, a doença já tinha atingido todas as grandes cidades do Brasil. Teve ministro da Saúde sendo demitido, remédios milagrosos e colapso de sistemas de saúde e também das funerárias. Com o aumento dos casos, os hospitais não tinham mais leitos e foram fechados para visitas, na tentativa de evitar novos contágios. E, com medo de serem infectadas, as pessoas jogavam os cadáveres de seus familiares pelas ruas, na frente das casas, para serem recolhidos. Isso só piorou a situação, porque passou a atrair pragas. Pois é, a ideia aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos é trazer um pouco dessas semelhanças entre as duas crises sanitárias separadas por um século. Para falar sobre isso, eu convidei o Rafael Azevedo, que assina uma matéria sobre este assunto na Gazeta do Povo. Bom, outra coisa, durante o episódio de hoje você vai ouvir também trechos da narração de um vídeo sobre a gripe espanhola que está disponível no canal da Gazeta do Povo no YouTube. A narração desse vídeo é do Fernando Jasper, colega jornalista da Gazeta do Povo. Uma última coisa, você já ouviu trechos de uma reportagem que foi veiculada no canal da TV Senado no YouTube? E eu trago mais um aqui, por exemplo, esse aqui, sobre a gripe espanhola não ser originária da Espanha. Vamos ouvir aí. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. Como você ouviu, a relação muito forte também entre a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial. Esse tema também vai estar na minha conversa, que começa agora então com o Rafael Azevedo, ele que escreveu a matéria sobre o tema na Gazeta. Então, Rafael, vamos focar nossa conversa aqui na questão da gripe espanhola aqui no Brasil. Então, para a gente começar, como é que a doença chegou aqui no país, hein, Rafael? Então, antes de chegar propriamente no país, propriamente dito, ela chegou numa divisão naval que as Forças Armadas mandaram lá. O mundo estava em plena Primeira Guerra, né? E foi mandada uma divisão lá para Dakar, no Senegal, na África. Alguns dizem que era uma missão médica, outros dizem que ia ajudar os aliados a patrulhar ali o Atlântico. De qualquer maneira, mais de 100 marinheiros morreram ali, que foi mais do total de brasileiros que morreram na guerra em si, né? Mas no país mesmo ela chegou depois com um navio correio britânico chamado Demerara.
que saiu de Liverpool, fez escala em Lisboa, depois aí fez escala em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e por aí foi deixando infectados. Onde parava, foi infectando. E a doença acabou se concentrando no começo, principalmente nessas cidades portuárias. Pois é. E aí vem uma primeira semelhança entre 1918 e 2020, né, Rafael, que é a acusação de exploração política da doença, né? Até porque teve, por exemplo, fechamento de um desses portos aí que receberam navios que trouxeram pessoas infectadas, né? Como é que foi essa coisa aí? Pois é, então, o governo tentou, como sempre, o governo tentou minimizar, né, diminuir a coisa, mascarar. Dos principais focos iniciais foi na Bahia, né, em Salvador, e foi meio usado como um bode expiatório, assim, né? O governo decidiu fechar o Porto de Salvador, obrigou os navios que chegavam lá a descarregar a carga, não sei quantos metros do porto ali e tal, e isso causou uma revolta ali. Um jornal chamado O Imparcial publicou que a crise era política, né? A influenza na Bahia é política. Eles botaram uma manchete gigantesca, assim. Enquanto o governo brasileiro chamava o Porto de Salvador de o Porto Sujo. Mas, ao mesmo tempo, na própria Bahia tinha uma disputa política em torno disso, né? As autoridades tentavam esconder, a oposição denunciava isso, ou seja, sempre foi utilizado como questão política, né? Pois é, isso e passa-se um século e a situação meio que se repete, né? Como a gente vai ver Continua, ainda. continue. Pois é. Milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. E teve outra situação curiosa que a matéria que você assina na Gazeta do Povo me chamou a atenção, claro que por motivos bem diferentes, mas também lá na gripe espanhola teve queda de ministro da Saúde, Rafael? Pois é, na época chamava o diretor-geral de saúde pública, era o Carlos Seidel. Ele falou que ele, inclusive, usou o termo gripezinha, né? Falou que o que estava acontecendo na Europa era uma gripezinha. E falou que minimizou a coisa, falou que não precisava tomar medidas drásticas, falou que quarentenas, isolamento... Ele falou que quarentenas e isolamentos não eram nem possíveis, nem legais, nem científicos. E pediu censura de jornal, porque falou que estavam causando pânico na população, etc. Inclusive, vários lugares do país chegaram a censurar jornal, proibir de publicar número de infectados, de mortes, etc. Mas, com o tempo, ele não resistiu e a coisa tomou uma proporção tão grande que ele acabou sendo demitido. E aí chamaram o Carlos Chagas, né, para chefiar o combate. Pressionado, o governo coloca o renomado cientista Carlos Chagas, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, no comando da saúde pública. Ele foi substituído pelo Carlos Chagas. Isso. Bom, e se hoje há quem acuse a China, né, de ter sido a responsável por disseminar o vírus, né, falou-se aí, algumas pessoas falam em vírus chinês. Lá em 1918 falava-se em vírus alemão, por quê? No contexto da guerra, isso aí também, Rafael? Não chegaram a dizer propriamente vírus alemão, mas diziam que era uma coisa que eles estavam por trás da coisa. O Rui Castro, no livro dele, diz que os alemães, que tinha um boato que os alemães estariam colocando a doença dentro das salsichas que os cariocas comiam, ou transmitindo ela, trazendo ela para o país por submarinos, umas coisas absurdas assim. Claro que existem teorias da conspiração. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. Quer dizer, talvez que a gente tenha lá atrás o embrião das fake news, então, também nessa época. Lá com certeza. Pois é. O mais engraçado é que o nome gripe espanhola ela não se originou na Espanha, né? Os indícios mais atuais dizem que provavelmente veio dos Estados Unidos mesmo a coisa, né? Mas como na Espanha tem várias teorias, né? Mas uma das principais é que a Espanha foi um dos países onde ela mais se alastrou e onde menos tentaram esconder a coisa. Então ficou com essa fama, mas o engraçado é que na Espanha ela não tinha esse nome, ela era chamada de gripe russa. Na Rússia ela era chamada de gripe siberiana e na Sibéria ela era chamada de gripe chinesa.
Ou seja, ninguém quer assumir o filho, né? Ninguém queria a paternidade do vírus, né? Na época, o Rio de Janeiro foi a cidade mais afetada. Estima-se que metade da população tenha contraído a doença. Bom, voltando um pouco aqui a coisa da gripe no Brasil, Rafael, qual foi a cidade mais atingida lá em 1918 pela gripe espanhola, com o maior número de casos, enfim, que mais sofreu, né, com a epidemia? Com certeza foi o Rio, né? Era a capital, a maior cidade, centro, tudo acabava indo para lá, né? Assim como acho que São Paulo está sendo epicentro hoje aqui no Brasil, na época tudo se concentrou no Rio, né? Então foi devastador lá a coisa. Acho que metade da população, parece, contraiu a doença. Várias personalidades, né? Olavo Bilac, até o presidente acabou pegando, né? E morreu. O presidente eleito da época, Rodrigues Alves, foi uma das vítimas e morreu antes mesmo de assumir o cargo. Pois essa história que eu queria trazer para a gente lembrar, né? O presidente da República foi uma vítima da gripe espanhola. Presidente eleito, né? O Rodrigues Alves, ele pegou, adiou a posse e acabou morrendo sem conseguir. Ele já tinha sido presidente antes, né? Mas ele acabou sem poder assumir dessa vez. E morreu então vítima da gripe espanhola, né? Isso. Você traz na reportagem também alguns trechos sobre uma obra do Pedro Nava, né? Como é que é isso? Ele conta uns relatos assustadores, assim, né? Ele descreve uma cena terrível de uma criança sendo amamentada, entre aspas, pela mãe morta já na rua, né? Os cadáveres eram largados na rua, não tinha... As casas funerárias não davam conta... As pessoas, com medo de serem contaminadas, deixavam o cadáver na frente das casas, assim. Era uma coisa... Não consigo nem conceber o que deve ter sido o cenário de terror, né? Pois é. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Ainda sobre uma curiosidade lá de 1918 até hoje, Rafael, a busca por remédios milagrosos, né, também chamou atenção. Tem até uma lenda da caipirinha. Como é que é essa história aí dos medicamentos milagrosos e também a coisa da caipirinha? Uma lenda urbana na época, né? Digamos assim, que as pessoas achavam que combinar cachaça com limão e mel tinha algum efeito benéfico, né? Não se tem nenhuma certeza de que essa é a origem da caipirinha, mas uma das teorias é essa, né? Que as pessoas procuravam remédios caseiros, né? Não tinha consciência científica ou noção de remédios e antibióticos, não existia esse tipo de coisa, né? Então as pessoas apelavam para o que... praticamente esse tipo de curandeirice, assim. E uma delas foi essa, né? Que a caipirinha poderia ajudar no tratamento da gripe. Legal. Rafael Azevedo, obrigado por conversar aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Um abraço. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!